O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Segundo domingo da Páscoa, celebramos a festa da Divina Misericórdia. Não à toa, porque o mesmo Jesus ressuscitado, que apareceu aos apóstolos, depois apareceu para Tomé 8 dias para frente, já tinha aparecido para Maria Madalena, a primeira discípula, ao ver Jesus. Apareceu aos 2 discípulos de Emaús, que estavam caminhando até o campo. E apareceu para 500 pessoas de uma vez só. São Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O mesmo Jesus que se manifestou ressuscitado aos seus apóstolos, discípulos e discípulas, ele começou a aparecer para uma consagrada, uma irmã de clausura na Polônia, no começo do século XX, Santa Faustina Kowalska. Do mesmo jeito que Jesus apareceu para os apóstolos ressuscitado, ele apareceu vivo, ressuscitado dos mortos, a Santa Faustina, nos nossos dias. E essas aparições, elas são tão profundas
que o Papa São João Paulo II, no seu livro Memória e Identidade, chama o Diário de Santa Faustina do Evangelho da Misericórdia, e diz que o Diário de Santa Faustina, ao ser bem lido, ele é como se fosse o quinto Evangelho, o Evangelho da Misericórdia. E no parágrafo 49 e no parágrafo 50, Jesus diz assim: a minha imagem já está na tua alma. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que os sacerdotes anunciem essa minha grande misericórdia para com todas as almas pecadoras. Para todas as almas pecadoras. Somos nós todos. Não fica um excluído. Todos nós, exceto a Virgem Maria. Desejo que os sacerdotes anunciem esta minha grande misericórdia para com as almas pecadoras. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas. A Santa Faustina diz, né? Ela dizendo: Jesus queixou-se diante de mim com estas palavras, palavras de Jesus: a falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas, dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo com a minha morte, parece que não lhes é suficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Jesus está convidando todos nós a não ter medo dele. E não ter medo de Jesus significa não desconfiar da Igreja Católica. Que apesar de nós católicos, ela é sacramento universal da salvação para todos os povos. Apesar de nós padres, Jesus, ele absolve todas as pessoas verdadeiramente arrependidas que se aproximam do tribunal da divina misericórdia. Jesus chamou o confessionário de o tribunal da misericórdia. Ele disse assim: as almas mais pecadoras, os maiores pecadores, são aqueles que têm mais direito à minha misericórdia. Por isso desejo que os sacerdotes anunciem a minha grande misericórdia para todas as almas pecadoras, para todos. Que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Que o pecador não tenha medo de se aproximar do sacramento da confissão. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados, o pecado de quem vocês não perdoarem serão retidos. Jesus, o primeiro ato que Jesus fez ressuscitado foi instituir o sacramento da confissão. E quantas pessoas se perdem porque não creem na misericórdia de Deus, porque não têm um propósito de vida, de mudança de vida. A falta da confiança, a falta de confiança das almas dilaceram-me as entranhas. No mesmo diário, Jesus diz assim, que aqueles que pecam ferem o corpo dele, mas aqueles que desconfiam da sua misericórdia ferem o seu coração. Então, queridos, amados, nós não devemos desconfiar da misericórdia de Deus. São Bento de Núrcia escreve na sua regra: aconteça o que acontecer, jamais se desespere da misericórdia de Deus. Isso aqui é muito forte, isso precisa acompanhar a gente até o último segundo da vida,
Porque agora você pode dizer: não, eu estou tranquilo, estou em estado de graça, estou participando da missa, vou comungar e receber indulgência plenária ainda. Porque Jesus disse que aqueles que confessassem antes da festa da misericórdia, por ocasião da Páscoa, ou depois, num período de 10 dias, lucrariam indulgência plenária. Jesus mesmo disse: eu quero apagar todas as culpas e todas as penas daqueles que celebrarem a festa da minha misericórdia. Então, se você está em estado de graça, confessou por esses dias, está em estado de graça, vai participar desta missa, vai receber Jesus na comunhão. E se aqui tem um quadro da Divina Misericórdia, graças a Deus tem, porque no diário está escrito: quero que este quadro esteja na igreja, não na sacristia. Acho que Jesus tem direito de pedir alguma coisa na igreja dele, né? Ele disse: eu quero que esse quadro esteja nas igrejas, para que todas as pessoas vejam, não escondido na sacristia. E ele disse assim: as casas que tiverem esta minha imagem, o quadro de Jesus misericordioso, estas casas, esses familiares, essas pessoas viverão à sombra dos raios da minha misericórdia. Então, se eu fosse você, eu providenciava um quadro de Jesus misericordioso, pede para um padre abençoar, coloca lá na sua casa, e aprende a rezar o terço da misericórdia todos os dias às 3 horas da tarde. 5, 7 minutos, você reza bem o terço da misericórdia, no máximo 10 minutos. E Jesus disse que aqueles que rezarem o terço da misericórdia todos os dias, Ele defenderia na hora da sua morte. Ele disse assim: aqueles que rezarem o terço da minha misericórdia todos os dias, eu o defenderei com a minha própria glória no momento que ele for morrer. 5 minutos por dia. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos dizer juntos? Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Se você está na missa, você confessou pela Páscoa, está na graça de Deus, vai comungar agora, pois nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pelas intenções do Santo Padre. Padre, mas não tem mais Papa, como é que faz? Não, a penitenciaria apostólica diz que as indulgências valem a mesma coisa, até que eleja o outro Papa. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pelas intenções da igreja, pelas intenções do Santo Padre, também pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, pelo conclave, pelo futuro da igreja e da humanidade. E nós que estamos aqui, olha o que Jesus está dizendo para você: queimam-me as chamas da minha misericórdia, quero derramá-las nas almas. E quando se fala de misericórdia, não fala só de perdão, 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 não. A misericórdia de Deus, ela não só perdoa, a misericórdia de Deus ilumina, aquece, transforma, instrui. A misericórdia de Deus fortalece, dá discernimento. A misericórdia de Deus cura o corpo, faz milagres. A misericórdia de Deus é que te deu teu marido, a sua esposa. Sabe que foi a misericórdia de Deus que te deu os teus filhos. Aqueles que sonham ter filhos, aqueles que querem ter filhos. Se um dia, se Deus quiser, você engravidar, você que não consegue, pede a Jesus misericordioso, pede a Nossa Senhora, vai ser fruto da misericórdia. A gente acha que misericórdia é só perdoar, perdão, te absolvo, perdão. Não, a misericórdia de Deus envolve toda a terra. Tudo está envolvido pela misericórdia de Deus, e um dos atributos da misericórdia de Deus é o perdão. Eu te perdoo, vai, não peques mais. Alguém te condenou? Não, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Outro atributo violentamente extraordinário da misericórdia é separar o pecado do pecador. Essa falsa misericórdia que reina no século 21, isso não é a misericórdia de Deus, porque Deus não comunga com o pecado de ninguém, seja o que for, seja quem for. A misericórdia aparta pecado de pecador. O
O filho pródigo é o exemplo disso. Ele volta para a casa do pai, o pai não censura ele em nada. O pai cobre ele de beijos, de abraço, reconstitui toda a dignidade dele, mas ele não volta mais para o lamaçal. Misericórdia não é abençoar pecado. Misericórdia não é estar conivente com uma vida errada, uma vida dupla, tripla, quádrupla, sei lá o que. Misericórdia é apartar o pecado do pecador. Isso é misericórdia, e Jesus, mais do que ninguém, faz isso. E ele disse para Santa Faustina que de todos os atributos de Deus, o maior de todos é a misericórdia. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Padre, mas eu não estou na graça de Deus, eu preciso confessar. Então busque o sacerdote. Desejo que os sacerdotes anunciem a minha grande misericórdia para com todas as almas pecadoras. Mas padre, então eu vou perder a graça da festa da misericórdia, as indulgências? Não, porque ela segue daqui 10 dias. De hoje a 10 dias, você pode procurar uma confissão. Se você não pode comungar na missa, não pôde comungar na missa de hoje, neste domingo, segundo domingo da Páscoa, e confessando essa semana e comungando, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, nas intenções do Papa, venerando o quadro de Jesus misericordioso, Jesus, eu confio em vós, você lucra indulgência plenária. É isso que Deus quer fazer. Gente, tudo que nós estamos vivendo nessa terra é um meio, não esqueçam disso, tudo é um meio, tudo são meios. A Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ela tinha essa oração: Senhor, Senhor, não permitais que eu faça dos meios um fim em si mesmo. O seu serviço é um meio, o seu trabalho na igreja é um meio, o dom da pregação é um meio, o dom da música é um meio, os teus filhos, com todo respeito aos seus filhos, é um meio, não são um fim em si mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo é Deus. E se você fica apegado aos meios, devagarzinho você vai apegar aos pecados. Que as almas dos pecadores não tenham medo de se aproximar da minha misericórdia. Padre, eu estou numa vida errada, estou numa vida muito feia, Padre, estou fazendo coisa que não deve, estou vivendo relacionamentos muito errados. Volte à misericórdia de Deus. A falta de confiança destas almas dilaceram minhas entranhas. Dói-me mais ainda a desconfiança das almas eleitas, quando é padre, quando é consagrado, quando é clérigo e desconfia da misericórdia de Deus, aí dói mais no coração de Jesus ainda. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. E Jesus, ele vai dar um ultimato. Ele está dizendo: antes de vir com a justiça, antes de vir um tempo de justiça, de correção, dies irae, o dia da ira do Senhor, da justiça de Deus, eu venho com a minha misericórdia. Ele diz: agora é um tempo da misericórdia, mas esse tempo está acabando. Nossa Senhora disse em Medjugorje: filhinhos, vocês estão vivendo em tempos difíceis e ficarão ainda mais difíceis. Não é brincadeira as coisas que nós estamos vivendo na virada do século XX para o século XXI. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Até quem não tem olho está vendo. A gente está vendo, a gente está sentindo o mundo que nós estamos vivendo, a inversão de valores. Deixa eu recordar aqui, 1º de janeiro de 2025, nós fizemos uma missa da virada, uma vigília. Algumas pessoas estavam nessa vigília. Eu tive a graça de fazer uma homilia, está lá no canal: a Torre de Babel começará a cair em 2025. Está lá, dia 1º de janeiro de 2025. Escuta de novo com atenção: a Torre de Babel começará a cair em 2025. Isso não é profecia. Padre Braulio, o senhor é um profeta, e etc. Não é profecia, meu filho, não é profecia.
A gente está vendo, até quem não tem olhos está vendo. Eles mesmos estão derrubando esse sistema financeiro. Eles mesmos. O sistema entre os países, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o liberalismo. Eles mesmos. O Oriente Médio, os países de terceiro mundo, as grandes potências, o G7, esta guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio. Eles mesmos, eles fazem isso, eles têm o controle do financeiro, eles infiltraram os países. Só que Jesus está vendo tudo, e Jesus, que é o Senhor do céu e da terra, aquele que estava morto, mas agora está vivo, e tem as chaves da morte na mão, o Senhor Jesus, Ele vai vir corrigir tudo isso. Então nós que somos batizados, nós que somos cristãos, nós que amamos o Senhor, que queremos viver na sua graça, o Apocalipse não é para pôr medo em ninguém. O Apocalipse é um livro libertador. O Apocalipse vem para fazer justiça aos bons e corrigir os maus. O Apocalipse vem dar a vitória à igreja, à esposa. O Apocalipse vem vencer o anticristo. O Apocalipse vem abalar as estruturas injustas desse mundo, errôneas desse mundo. Então nós católicos, nós não temos medo do Apocalipse. O Apocalipse é Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E São João está dizendo, eu, vosso irmão João, companheiro nas vossas tribulações. E Jesus aparece para ele e diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo que nós vivemos aqui nessa terra é um meio, tudo. A vocação, o teu casamento é um meio, os teus filhos é um meio. Tudo é um meio, ser padre é um meio, apesar que você é padre eternamente, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, mas lá na glória do céu não vou precisar batizar ninguém. Lá na glória eterna, na Jerusalém celeste, eu não vou precisar ficar pregando na cabeça das pessoas, ficar 5, 6 horas no confessionário, não vai precisar. Sair correndo de noite para ir nos hospitais, dar unção de enfermos para as pessoas, para levar as pessoas o caminho da misericórdia, o caminho da salvação, não vai precisar. Então agora nós não precisamos ter medo de nada, pelo contrário, a gente tem que crer em Nossa Senhora, porque os nossos 3 inimigos comuns, termino. Qual que são os 3 inimigos de todo cristão? O pecado, o mundo e o demônio. Nossa Senhora vence os 3, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Traga a imagem de Nossa Senhora das Graças na tua mente aqui agora. Olha a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Ó Virgem Maria, concebida sem a mancha do pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, concebida sem pecado, vence a carne, vence a concupiscência. Nossa Senhora, que está com o globo terrestre debaixo dos pés, significa que ela é rainha de todas as vitórias. E Nossa Senhora está esmagando a cabeça da serpente. A Virgem Maria, ela não tem pecado, por isso ela vence toda a concupiscência da carne. A Virgem Maria, ela é toda cheia do Espírito Santo, ela não tem contaminação com esse mundo, por isso ela é soberana, ela está acima desse mundo, rainha do céu e da terra. E o diabo, que é o pai da mentira, o diabo, que é a serpente impura, é esmagado pela Santíssima Virgem Maria. Eu colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você quer vencer? Você quer passar por essa tribulação? Então reze o seu terço todos os dias. Reze o terço todos os dias, porque o dia que a gente reza o terço, Nossa Senhora, Deus Pai misericordioso, está derramando na nossa vida a vitória contra a carne, a vitória contra o mundo e a vitória contra o demônio.
É só rezar o terço todos os dias e renovar a sua consagração ao coração imaculado de Maria. E se você tiver uma queda, se você tiver com problemas, angustiado por causa dos teus pecados, lembre da palavra de Deus, Salmo 117, versículo 1: louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos repetir? Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. E o livro da sabedoria, capítulo 3, versículo 8 e 9, está escrito: a graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos. Se você escorregar, se você cair, ou se você tiver caído sujo, enlamaçado no pecado, escuta o que o Senhor está dizendo, que a misericórdia dele é para os seus eleitos, e você é um eleito de Deus. A sua família é uma eleita de Deus. Desejo que os sacerdotes anunciem esta minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Diga, compadre, que eu jamais tenha medo da confissão, que eu jamais tenha vergonha de dizer os meus pecados, que eu jamais me distancie da confissão, que eu jamais me distancie da missa, da Sagrada Comunhão. Se o meu problema um dia for o pecado, a misericórdia de Deus é maior. E se hoje, agora, nesse momento, o teu problema é o pecado, a misericórdia de Deus também é maior. Então não tem desculpa. Não existe desculpa para estar longe de Deus. Não existe desculpa para viver no pecado, porque São João Crisóstomo diz assim: pecar é de certo humano, mas permanecer no pecado é diabólico. Fale às almas da minha infinita misericórdia, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Queimam-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. A falta de confiança das almas dilaceram-me as entranhas, dói ainda mais a desconfiança das almas escolhidas, das almas consagradas. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo com a minha morte, isso para eles parece insuficiente. Ai da alma que abusar desse amor. Jesus está dizendo: eu fiz de tudo por vocês, tudo, eu perdoo todos os pecados de vocês, mas ai daqueles que não acreditarem nesse amor. Ai daqueles que acharem que a minha cruz é uma invenção dos seres humanos. Ai daqueles que acharem que a cruz de Jesus Cristo, que a vida de Cristo, que o sacrifício de nosso Senhor, a entrega do Pai, o Pai que entrega o seu Filho, a ressurreição de Jesus, a Santa Igreja, os sacramentos. Ai daqueles que acharem que isso aí é uma conversa da carochinha, é uma conversa fiada. Ai daqueles. E é por esses que Jesus quer que nós rezemos, porque quando Ele instituiu o terço da misericórdia, Ele disse para Santa Faustina: a oração que mais agrada o meu coração é pelos pobres pecadores, aqueles que estão mais distantes, aqueles que mais desconfiam da misericórdia de Deus. Então você que está na graça de Deus, você que vai comungar nesta missa, graças a Deus, porque confessou pela Páscoa da ressurreição. Você que não vai comungar nessa missa, porque você precisa realmente de uma confissão, graças a Deus, a festa da misericórdia estende-se por 10 dias. Vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, diante do quadro de Jesus misericordioso, e oferecer pela Igreja, oferecer nas intenções do Papa, da escolha do próximo Papa, pelo descanso da alma do Papa Francisco.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio e espero em vós. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua ilumine. Descanse em paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantemos o nosso ofertório.